Olá, bem-vindo, bem-vinda quem está chegando. Para quem não me conhece, eu sou Germana Lucena, idealizadora da metodologia Anatomia Vivencial. E o tema de hoje é um dos temas que eu mais escuto instrutores de yoga e os meus alunos que chegam falando assim, por que você quer aprender sobre a anatomia do yoga? Por que você quer aprender sobre o corpo em movimento? O que é que você quer transformar nas suas aulas, nas suas práticas? E o que eu mais escuto, gente, é: Germana, eu quero ajudar os meus alunos a aliviarem suas dores. Eu quero ajudar o meu aluno a não sentir dor na sua prática. Eu quero que o meu aluno que chega com dor, ele possa ter o alívio dessas dores. Eu quero me sentir seguro, me sentir segura, para que a minha prática não lesione o meu aluno. Então, a dor, lesão, prática yoga, elas estão ali, dialogando, né, se conectando. Então, por isso que eu escolhi esse tema. Nós não vamos falar aqui, faça isso adoece, isso lesiona, isso dói, isso faz doer, isso não faz doer. Não é essa tônica que a gente vai ter aqui. Esse bate-papo eu quero trazer para vocês, para trazer clareza e um entendimento sobre o evento dor na prática yoga, e principalmente em relação aos mitos, né? Aos mitos que a gente tem, as crenças que a gente tem em relação à dor, tá? E as verdades que são propagadas no universo do yoga, infelizmente, muitas inverdades, digamos assim, muitos equívocos. E a ideia hoje desse encontro é exatamente trazer uma reflexão, uma reflexão profunda, trazer um panorama sobre esse tema, para que você possa se sentir mais seguro, mais segura, e que você tenha estratégias de lidar com esse tema dor na prática yoga, dor nas minhas aulas de yoga. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é como a gente enfrentar, né, esse grande desafio, esse medo, essa apreensão. Tenho medo que minha prática lesione o meu aluno. Ou meu aluno fez uma aula, minha aluna fez uma aula e saiu daqui com dor. Ou meu aluno chega com dor, o que é que ele pode, o que é que ela pode, o que é que eles não podem fazer, né? Então, essa clareza e essa consciência que a gente vai conversar aqui hoje. Primeiro aspecto, gente, que a gente precisa entender. Nós trabalhamos, e aí eu sigo uma corrente, né, anatomia vivencial, a gente segue uma linha onde a gente trabalha com a ideia de que a dor, ela traz uma informação, tá? E a gente precisa saber como interpretar essa informação. E dentro dos pilares que nós trabalhamos para ajudar o nosso aluno a avançar nas práticas yogas, a se preparar para os asanas, a se preparar para a meditação, eu já adianto para vocês, nós não trabalhamos com a perspectiva da dor. Por quê? Porque a gente trabalha dentro da vertente da segurança na prática yoga. A gente trabalha com dois elementos. Eu costumo falar da fórmula da segurança. E segurança, para nós, ela é igual a integração mais consciência. Eu chamo da fórmula SIC. Segurança, integração mais consciência. Quando a gente se move de forma integrada, nós distribuímos tensões pelo corpo, nós diminuímos sobrecargas das estruturas do corpo, e isso tende a aliviar a dor. Quando a gente trabalha com consciência, a gente também vai mexer em padrões de movimento que podem estar gerando sobrecarga no corpo e podem gerar dor. Então, nós não trabalhamos
com a perspectiva da dor. Esse é um primeiro ponto. Agora, a gente vai observar, né? Aí eu quero trazer para vocês alguns equívocos, algumas crenças, né, que é difundido, né, no universo do yoga, nas práticas yogas, por alguns instrutores, e que a nossa perspectiva, né, o que a gente acredita, o que a gente estudou e o que a gente valida na prática, o que a gente acompanha no aprendizado dos nossos alunos, que são instrutores, que são praticantes de yoga, é que é muito difundida a ideia de que dor é sinônimo de superação, né? Então, tem aquela máxima, sem dor, sem ganho. Então, tem que... e aí, assim, tem que doer para avançar. Você tem que superar os seus limites, né? Então, é muito difundido. Quem aqui já ouviu isso? Eu já vi algum instrutor, algum formador falando. Eu já ouvi em cursos de formação, eu já ouvi alunos meus trazendo depoimentos de professores, formadores, de que a gente precisa ultrapassar os limites da dor. A gente precisa enfrentar a dor. A gente precisa superar a dor. Então, tem essa ideia. E eu quero, né, desmistificar um pouco isso, porque eu acho que esses conceitos, eles, quando dialogam com algumas ideias do caminho yogi, acho que o equívoco acontece quando a gente não interpreta bem alguns conceitos, né, da tradição do yoga. Então, onde é que está o equívoco? Quando a gente olha para as práticas psicofísicas do yoga, a gente vai, sim, fazer uma provocação, né? Gerar, como a gente poderia usar uma metáfora, um atrito, um bom atrito, né? Para dissolver as amarras da mente. Então, o caminho do yoga, independente da linha que você siga, é um caminho de expansão de consciência, de acessar outros coxas, outras camadas da mente. E, para isso, nós usamos o corpo, a experiência do corpo, né? E muito da nossa preparação para essa expansão vem através dos asanas. Então, nós vamos, sim, lidar com limitações, restrições, encurtamentos, travas, bloqueios, seja de que natureza for, né? Mas, e esse atrito vai acontecer, né? O bom combate. Mas o que a gente precisa fazer um contraponto sim, nós precisamos trabalhar, tapar, né, esforço, né? Então, quando a gente diz que tapar é esforço, mas é esforço da minha autolapidação, do meu autorrefinamento, onde eu vou expandir o meu corpo em movimento, eu vou ganhar flexibilidade, eu vou ganhar força, eu vou me preparar para os próximos passos, e esse é o papel do asana, preparar o nosso corpo e a nossa mente para os outros passos do caminho do yoga, para as outras práticas psicofísicas. Então, quando a gente tem, né, essa relação com o esforço, isso não pode ser confundido com dor, tá? Pelo contrário, se a gente está falando de consciência, de transformação, de autolapidação, a gente precisa trazer um espaço, um ambiente de consciência, de aprendizado. Então, o que é que eu quero? Ou qual é o meu papel enquanto instrutor de yoga junto ao meu aluno? É ajudá-lo com aquele corpo que traz uma dor, que traz uma história, que traz uma limitação, e a partir da experiência das práticas psicofísicas do yoga, criar um ambiente de transformação. Sabe qual é a boa notícia, ou
maravilhosa notícia é que isso dialoga, esse pensamento, ele dialoga com a natureza do nosso corpo. O nosso corpo, enquanto estrutura, ele foi feito para o aprendizado. O nosso sistema nervoso foi feito para o aprendizado e as estruturas relacionadas ao movimento, elas gostam, como é que eu poderia usar uma metáfora para deixar isso mais claro? É da natureza do nosso corpo a sua adaptabilidade. Gente, isso é uma informação muito importante. Isso muda muito a perspectiva quando a gente pensa em ajudar os nossos alunos a avançarem nos asanas, a avançarem no tempo de meditação, com segurança, com potência, com integração, com consciência. Por quê? Porque o nosso corpo ele só precisa do estímulo correto. E a dor vem como uma comunicação. A dor vem como uma informação. Então, a gente precisa... Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, a ideia. Não vamos incorrer nesse erro, tá? De achar que, sem dor, sem ganho. Essa máxima não funciona, gente. Pelo contrário, existe um caminho generoso, existe um caminho inteligente. O corpo tem um caminho inteligente para se mover, para se organizar. E o que é esse caminho inteligente? É uma forma mais econômica, mais funcional e mais segura de se mover. E isso gera potência. Então, o meu corpo funciona de uma forma integrada e ele é feito para esse modelo, para esse formato, para essa perspectiva. Então, trazendo aqui para esse contexto da dor, eu espero que essa primeira reflexão, esteja assim bem sedimentada para vocês. Então, nós, na anatomia vivencial, não trabalhamos com a perspectiva da dor. Agora, quero trazer uma outra reflexão, e aí eu trago exemplos práticos de situações que eu acompanhei e acompanho com alunos meus, porque existe um processo que a gente precisa entender. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa é uma informação muito importante. A dor, ela ela nos comunica algo, né? Então, ela é um sinal de um contexto. Então, se existe uma lesão, se existe uma sobrecarga, se existe um aumento de tensão, se existe lesão nas estruturas, então o corpo ele vai nos dando esses sinais, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, essa dor está associada a uma lesão, tá? Existe alguma lesão? Vou dar exemplo típico que chega na nossa sala de aula. E existe algum desgaste de algum disco? Existe algum pinçamento de nervo? Existe inflamação em alguma bolsa? Existe inflamação em algum tendão? Então, esse é um cenário muito comum. O aluno que chega com dor porque tem um processo inflamatório, tem uma dor crônica, ou tem, por exemplo, dores musculares, né? Que é aquele aluno que chega que diz que não tem nenhuma lesão, nenhuma causa estrutural, mas tem ali uma causa muscular, né? Ou tem um aumento de tensão, de sobrecarga. Bom, então, o primeiro ponto eu preciso identificar qual é a causa dessa dor. Né? O que é que ela está me comunicando? Qual é a mensagem dela? E a boa notícia, gente, é que alívio da dor está relacionado a movimento. O movimento, na grande maioria dos casos dos nossos alunos que chegam com dor,
O movimento é o caminho de alívio dessa dor. Porque o movimento, agora, é qualquer movimento? Não. A gente precisa oferecer um convite para esse corpo se reintegrar, se reconectar e conseguir transmitir suas tensões, suas informações por todas as suas estruturas. Então, a gente já parte da premissa que eu comecei trazendo para vocês. Não vamos associar que só há ganho se houver dor. Depois, o que eu trouxe para a gente refletir junto, a dor ela traz uma informação, ela traz uma mensagem, tá? E terceiro, na grande maioria dos casos dos nossos alunos, aquela dor, ela vai aliviar com o movimento. E é qualquer movimento? Não. São movimentos que tragam integração e que resgatem a comunicação entre as diferentes partes do corpo, que organize essas estruturas e que distribua essas tensões pelo corpo. Um corpo mais organizado, mais disponível, mais flexível, mais pronto para a ação. Então, a gente fica com essa ideia, tá? Eu quero deixar vocês com essa ideia de que o movimento é um excelente meio de alívio de dores, tá? Então, fica com essa informação. A gente quer despertar a inteligência do movimento do nosso corpo. A gente quer acordar, despertar essa forma mais integrada, mais funcional e mais eficiente, tá? Agora tem mais duas informações que eu quero trazer sobre essa reflexão da dor. Primeiro que, algumas vezes, a gente pode levar um convite para esse corpo se reorganizar e a gente oferece uma nova ordem, né? Uma nova organização. E é comum, eu escuto muitos alunos falarem assim, nossa, Germana, eu estava com a dor no pé e a gente trabalhou e essa dor sumiu, mas agora apareceu aqui na cervical, apareceu na lombar, parece que ela anda pelo corpo. E aí eu brinco dizendo, sim, ela anda. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema integrado, que se auto-organiza. Então, muitas vezes eu posso trabalhar e esse sistema se reorganizar. O que é que muda? Isso eu trabalho muito com os meus alunos. O que é que muda de uma dor, que a gente chama de uma reorganização do sistema, para uma dor de uma lesão na prática? O que muda é que a dor de lesão ela não passa em 24 horas. E essa dor, ou esse possível desconforto, ou essa dor que anda pelo corpo, quando a gente dá o estímulo e o corpo descansa, por isso que a gente fala 24 horas, porque tem uma noite de sono no meio, né, que aí o sistema integra essas informações, no outro dia a pessoa acorda normalmente sem dor, com mais vitalidade, com mais energia, com mais disposição. Por quê? Porque a gente liberou, a gente desbloqueou essas tensões e a gente propôs uma nova ordem para esse corpo se organizar. E muitas vezes isso pode vir acompanhado de algum desconforto, tá? Então, essa dor é o que a gente chama da dor bem-vinda, porque é uma dor, é um desconforto que vem a partir da reorganização do sistema. Segundo aspecto que a gente tem que falar sobre a dor no contexto da prática. A gente sabe que esse atrito, né, e essa boa provocação que a gente faz na execução dos asanas, a gente está ali trabalhando nos nossos limites. Né? Então, a gente está, sim, convidando o corpo para ganhar amplitude, e às vezes o corpo do nosso aluno chega muito enrijecido, chega muito, né, bloqueado, e sim, vai ter uma resistência, mas
o convite, né? E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, de Ahimsa, né? O princípio ético-espiritual da não violência, que começa com a nossa própria experiência do corpo. O que a gente tem que entender, e aí trazendo um pouco o que eu falei agora há algum tempinho antes, é que o nosso corpo ele é adaptável, ele só precisa do estímulo correto, tá? E eu tenho observado nos alunos respostas muito rápidas. Tem uma turma do nosso treinamento e a gente teve um encontro de mentoria semana passada e uma aluna falou assim, olha, Germana, a gente fez uma prática somática que estava dentro do treinamento e ela falou, olha, era uma prática de despertar sensorial, de acordar a sensação do esqueleto, um trabalho de percussão óssea, e ela falou assim, olha, depois daquela percussão, surgiu, eu nunca tive dor no meu corpo, nas minhas práticas, eu sempre fiz os asanas sem dor, e surgiu uma dor que eu acordei no outro dia que todo o meu corpo doía, né? E aí a gente para e pensa assim, nossa, uma percussãozinha no osso causou lesão? Não, não causou lesão, né? O que essa dor estava nos dizendo, e aí a gente fez toda uma leitura com ela, e foi muito bonito o processo, era que essa reorganização estava acontecendo. Depois ela fez um outro trabalho, que era uma outra prática somática que a gente ensinava, que era o despertar sensorial a partir da pele, onde a gente ensina escovação de circuitos pela pele, e ela começou a perceber como tinha uma sensibilidade para a dor ali naquela pele, como ela estava acordando, né, aquela estrutura, aquele envoltório que é a nossa pele. Então ela estava passando por um processo que foi desafiador. Quando a gente chegou na terceira prática, isso num processo de 2 semanas, que a gente fez um trabalho também dos saquinhos sensoriais, onde a gente faz um despertar das articulações, e aí, quando ela deu o pulo do gato, como a gente diz, né? Então aí ela começou a sentir uma integração, uma conexão, uma liberação, e ela falou, olha, não só a relação das minhas práticas, dos meus asanas, mas eu canto, eu toco mantras para os meus alunos, o canto foi completamente diferente, e eu entrei numa prática meditativa e minha meditação foi para um outro nível. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para a gente ver como a dor ela pode também estar nos mostrando uma liberação, uma auto-organização do sistema, tá? E um outro aspecto que eu quero trazer também para vocês é que dentro dessa perspectiva da adaptabilidade do corpo, do estímulo correto, do estímulo adequado, a gente precisa ter algo em mente que é muito importante. Se eu vou trabalhar com o meu aluno, explorando, por exemplo, um asana de sustentação, de manutenção, eu preciso fazer 2 coisas. Então, a primeira coisa que eu aconselho, né, já uma orientação prática assim, que eu te aconselho é: prepara esse corpo para essa prática. E qual a melhor forma de preparar? Uma prática que seja integrativa, que envolva diferentes partes, que envolva diferentes estruturas do movimento, para que esse corpo ele ganhe uma liberação. Então, esse é um primeiro passo super importante. Segundo passo, o aluno chega com dor, a gente precisa encontrar outras vias de acesso. Vou dar um exemplo. Meu aluno chega com dor na lombar. Eu vou de cara colocar movimento na lombar? Não necessariamente. Quando a gente estuda o corpo, as estruturas do corpo e como esse corpo se move, a gente aprende, por exemplo, que a lombar está conectada ao pé. A lombar está conectada à cervical. Se você aprender uma sequência de movimento de liberação da cervical, essa liberação ela caminha como um movimento em serpente, né? Uma serpente. Então, não existe separação entre cervical e lombar.
Então, um conselho prático: começa longe da dor, porque o nosso corpo vai fazer essa comunicação, essa integração. E uma terceira orientação é: a gente vai trabalhar nessa linha limítrofe, né, do atrito para ganhar espaço, para ganhar flexibilidade, seja num asana, seja num preparatório. E uma pergunta que eu deixo para você e que você precisa observar no seu aluno: enquanto aquele aluno está vivenciando esse bom atrito para a liberação, esse esforço, está indo naquele limite, né? Qual é o limite da dor, que é uma dor que lesiona, que é uma dor que extrapola limites, e até onde é aquela provocação, aquela que a gente brinca dizendo que é aquela dor gostosa. A gente precisa observar alguns indicadores. Primeiro, como é que está a respiração dessa pessoa? Quem está numa dor excessiva, ela não, a primeira tendência dela vai ser alterar a respiração ou segurar a respiração. Então, a respiração é um excelente indicador que nós temos para saber até onde essa provocação está sendo bem-vinda dentro da prática yoga. E um outro aspecto eu lembro que eu aprendi isso com um monge yogi e do Tantra Yoga, e eu uso com os meus alunos, ensino para outros alunos, que é: quando ela está ali naquele desafio, tem espaço na mente dela? Tem espaço para colocar uma ideação enquanto ela está na postura? Trazer uma intenção para aquele movimento? Tem espaço para autoobservação daquela pessoa enquanto ela está na prática? Então, é importante que na nossa mente, enquanto a gente está lá no esforço do asana, aquele observador interno tem espaço para ele, para testemunhar, para presenciar. Então, é isso que a gente precisa buscar, essa boa provocação para o nosso aluno. Essa boa provocação de encontrar esses espaços, essas aberturas, mas a mente precisa estar ali disponível, testemunhando. Então, fazendo um resumo do que a gente viu hoje: a dor, nós não vamos trabalhar sob a perspectiva da dor. A nossa perspectiva para uma prática segura é integração e consciência. Esses são os princípios que nós trabalhamos. Uma outra coisa que a gente viu hoje foi: não queremos trabalhar com a dor, mas precisamos olhar para essa dor, o que é que ela informa, né? Então, a gente precisa saber se é uma dor de lesão, se é uma dor muscular, se é uma dor de sobrecarga, se é uma dor de tensão. Então, e que a gente tem formas de ajudar o nosso aluno a acessar esses caminhos integradores e aliviar esse quadro de dor, tá? E uma boa, ótima, excelente notícia, aliás, duas excelentes notícias para nós, instrutores de yoga, o corpo é uma estrutura, fazendo um recorte aí bem específico para o que a gente está estudando, que é a experiência do corpo em movimento. Então, o corpo é uma estrutura adaptável, maleável, moldável. Então, não tem essa história: Germana, meu aluno tem um encurtamento e que não muda. Não, esse encurtamento pode mudar, essa trava pode mudar, essa articulação pode resgatar a sua amplitude, esse grupo muscular pode resgatar a sua força. Ele só precisa do estímulo correto. Então, esse é um primeiro ponto. E a ótima e excelente boa notícia é que a maioria dessas dores que o nosso aluno chega, ela vai ser aliviada com intervenções que nós podemos utilizar dentro das nossas aulas. Porque o que nós vamos olhar para esse despertar da potência yoga, de cara, é como que a gente pode
trazer mais movimento para esse corpo, liberar o potencial de ação desse meu aluno com segurança, sem dor, e trabalhando todos os recursos internos inteligentes, funcionais que ele tem, que é da natureza do corpo dele, tá? Gente, quando eu falo de integração, só para fazer um adendo aqui, uma explicaçãozinha, eu estou falando de 2 tipos de integração. Integração entre, usando uma linguagem mais ocidental, entre o corpo e a mente, tá? Então, é uma regulação, toda a ação do sistema nervoso sobre o controle do movimento, é bem importante essa integração, que impacta nos nossos estados mentais, nos nossos estados emocionais, e a integração das estruturas do corpo em movimento. Então, nós temos uma rede de fáscias que conecta, que integra. Nós temos cadeias de músculos que estão conectados, nós temos um esqueleto ósseo que está conectado. Então, o nosso corpo é um sistema integrado, tá? Essa é uma informação super importante. Gente, eu quero agora fazer uma pergunta. Tudo isso que eu falei faz sentido para você que está me assistindo? Ecoa aí dentro? Como é que vocês sentem? Coloca aqui no chat como é que vocês absorvem, percebem, se identificam ou não com essa fala. Eu gostaria de ouvir, não ouvir, né? Olha o hábito do encontro presencial, mas de ler aí o que vocês possam estar escrevendo sobre se isso faz sentido para você. Então, um beijo enorme, bom descanso e espero que essas ideias aí sobre dor e caminhos, né, de aprendizado, de consciência que não precisam passar pela dor, possam ir reverberando aí para vocês, tá bom? Então,